Olá, caros internautas. Recentemente o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol divulgou a tipologia de castigos aplicados às pessoas singulares e coletivas do Girabola, Primeira Liga de Futebol de Angola. De facto, trata-se de Petro de Luanda, 1º de agosto, académica de Lobito e de Cabuscorp e de um jornalista da Rádio Nacional de Angola. Finalmente a corrupção em Angola não afeta não só o setor político, mas também o desporto nacional. Os provérbios revelam-nos que por mais longa possa alastrar uma noite, amanhece. Por outro lado, até ao lavar dos cestos, é vindima e também colhemos o que semeamos. A Federação Angolana de Futebol, a FAF, suspendeu o bicampeão, Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, de toda a atividade desportiva, por 2 anos, por alegado envolvimento em esquemas de corrupção. Este castigo é aplicado pelo não cumprimento do dever de colaboração a que está adscrito com a Federação Angolana de Futebol. A novela começou quando um áudio divulgado nas redes sociais no qual o jogador do Petro, Márcio Armando Gonçalves Luvambo, confirma que o emblema que representa pagou 3 milhões de kwanzas à Académica de Lobito, para vencer o 1º de agosto, em jogo da Taça de Angola da época passada. De facto, Agostinho Tramagal, treinador da Académica de Lobito, confessa, em conversa com Adolfo Manuel, jornalista da Rádio Nacional de Angola, RNA, ter recebido do Petro de Luanda 3 milhões de kwanzas, cerca de 3.400 euros, para ganhar o jogo diante do 1º de agosto, em jogo da Taça de Angola da época passada. Há de assinalar que o Petro de Luanda venceu por 17 vezes o Campeonato Angolano de Futebol, recorde do Girabola, incluindo as últimas 2 edições, em ambas já sob o comando do português Alexandre Santos. O treinador da Académica de Lobito, Agostinho Tramagal, foi castigado com 4 anos de suspensão, numa punição também por corrupção, após ter admitido a recepção de 1 milhão de kwanzas. Também o 1º de agosto foi multado em 2.000 kwanzas, por inobservância dos seus deveres com a FAF. O jornalista Adolfo Manuel, da Rádio Nacional de Angola, é também visado no comunicado da FAF, por ter intermediado o ato de corrupção envolvendo o Cabuscorp e a Académica de Lobito, tendo os autos sido remetidos para as entidades reguladoras da profissão e para a sua entidade patronal. O Petro de Luanda repudiou a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, a FAF, de suspender o clube de toda a atividade desportiva por 2 anos e prometeu apresentar recurso. Em comunicado, a direção do clube, cuja equipa principal de futebol é treinada pelo português Alexandre Santos, considera não existirem factos e fundamentos legais para a anunciada sanção. O clube angolano, que foi suspenso por alegado não cumprimento do dever de colaboração a que está adscrito com a FAF, no âmbito do processo disciplinar instaurado, como se lê no comunicado do organismo, garante que em momento algum se recusou a colaborar com o Conselho de Disciplina. Inclusive, tudo foi feito para atender às suas solicitações. Prova disso são as comunicações trocadas entre as 2 instituições, que atestam disponibilidade para cooperar, lê-se. O Petro de Luanda apelou à sua massa associativa, adeptos e à família do futebol angolano para manterem a calma e serenidade e prometeu apresentar recurso junto do órgão afeto à Federação Angolana de Futebol. O Petro de Luanda venceu por 17 vezes o Campeonato Angolano de Futebol, um recorde do Girabola, incluindo as últimas 2 edições, em ambas já sob o comando do português Alexandre Santos. O presidente de Angola, João Lourenço, considerou muito grave a suspensão aplicada pela Federação Angolana de Futebol, FAF, a clubes angolanos, por entender que compromete o campeonato e o futebol angolano. O presidente angolano, que foi questionado durante uma visita à província de Malange, apelou ao bom senso da Federação Angolana de Futebol, apesar de reconhecer que, se houver clubes prevaricadores, estes devem ser punidos. Eu considero que se criou uma situação muito grave, se tivermos em conta que o futebol é, a nível mundial, o desporto das multidões. Evidentemente, em Angola não difere. Em Angola o futebol não é só desporto das multidões, mas é um desporto nacional, destacou. Sublinhou que este acontecimento ameaça não apenas o campeonato nacional, mas também o próprio futebol angolano, dando primazia ao bom senso e se houver a necessidade de se castigar algum prevaricador, que seja feito, mas que isso nunca ponha em jogo a continuidade do campeonato e muito menos que mate o futebol angolano. O órgão disciplinar na FAF puniu também o Cabuscorp do Palanca com a pena de descida de divisão para o 2º escalão, também por corrupção, durante o apuramento para o Girabola, suspendendo o presidente do clube, Bento Kangamba, por 4 anos. Também é dito que teria feito um contrato com Bento Kangamba, presidente do Cabuscorp, para permitir que a equipa da Rua F do Palanca ganhasse as partidas.
O treinador da Académica de Lobito, Agostinho Tramagal, foi castigado com 4 anos de suspensão, numa punição também por corrupção, e também o 1º de agosto foi multado, por inobservância dos seus deveres com a FAF. O jornalista Adolfo Manuel, da Rádio Nacional de Angola, é também visado no comunicado da FAF, por ter alegadamente intermediado ato de corrupção envolvendo o Cabuscorp e a Académica de Lobito, tendo os autos sido remetidos para as entidades reguladoras da profissão e para a sua entidade patronal. Como consequência, o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol suspendeu o Petro de Luanda por 2 anos. O Cabuscorp desceu de divisão e o 1º de agosto foi multado. Em função disso, o jogo da Supertaça de Angola que se disputaria a 3 deste mês foi adiado, bem como o início do campeonato a 15 de setembro, segundo José Neves, presidente do Conselho Técnico da FAF, enquanto aguardamos por mais desenvolvimentos sobre as reações a este comunicado. No entanto, continuam a registar-se muitas reações sobre este assunto. O Petro de Luanda nega as acusações de falta de colaboração e diz ter na sua posse vários correios eletrónicos trocados com a Federação Angolana de Futebol, a FAF, sobre o assunto. Tomás Faria, presidente desta agremiação desportiva, promete recorrer da decisão do órgão reitor do futebol nacional. Diz ainda que a FAF se remeteu ao silêncio quando solicitado o áudio que revela corrupção no futebol angolano. Nós não recebemos oficialmente o áudio, nem a Federação juntou qualquer instrumento digital com o áudio. E o que dissemos foi: nós não nos conseguimos pronunciar porque não temos o áudio oficial a que fazem referência. Se não temos o áudio a que fazem referência, obviamente não temos como responder, acrescenta Faria. Pedimos então que nos enviassem o áudio oficial para nos pronunciarmos, finaliza. No que tange ao jurista angolano Agostinho Canando, entende que já é a altura de a Procuradoria-Geral da República, PGR, investigar este e outros casos de denúncia de corrupção no futebol nacional. A Constituição dá ao Ministério Público a incumbência de ser o detentor da legalidade democrática e o fiscalizador da lei, em Angola. Então, toda prática ligada à violação da lei, ao cumprimento da lei, o Ministério Público deve ter conhecimento, seja de forma oficiosa, seja de forma não oficiosa, argumenta. Para Agostinho Canando, esta decisão administrativa tomada não anula a responsabilização penal ou civil. Por isso, o jurista entende que, para se resolver este conflito, um tribunal deverá ser igualmente chamado a intervir. Mas isso só é possível se o Ministério Público fizer devidamente o seu trabalho e o tribunal, quando chamado a intervir, também fizer devidamente o seu trabalho, diz. A suspensão do Petro de Luanda surge numa altura em que se preparava para disputar a Superliga Africana. Segundo o sorteio, a equipa da capital angolana deverá cruzar-se com o Sundowns da África do Sul. Lembre-se que em janeiro de 2022, a Federação Angolana de Futebol, a FAF, já tinha castigado o Cabuscorp do Palanca com a retirada de 3 pontos no Girabola, por incumprimento contratual com o antigo guarda-redes José Delgado em Albert. Recentemente, o mesmo clube, pertencente ao empresário e político angolano Bento dos Santos Cangamba, foi intimado pela FAF a pagar, igualmente, uma dívida de 15 milhões e 500 mil kwanzas ao atleta Braulio Diniz Meneri. O clube angolano tinha inúmeras dívidas por acertar com ex-treinadores, como por exemplo o português Paulo Torres. O Cabuscorp do Palanca ainda não paga a sua dívida, que se arrasta desde 2019. Em novembro de 2017, este clube palanquinho tinha também dívida avaliada em 87 mil dólares americanos com o treinador Zoran Maki. Em 2019, após intervenção da FIFA, a equipa do empresário angolano Bento Cangamba foi despromovida à 3ª divisão do futebol angolano, por incumprimento contratual com o futebolista internacional brasileiro Rivaldo, bem como com o congolês Trésor Puto. Em causa, uma dívida de cerca de 700 mil dólares que o clube de Bento Cangamba devia à antiga glória brasileira Rivaldo, que em 2012 jogou no Cabuscorp. Rivaldo, campeão do mundo em 2002 pelo Brasil, jogou no clube angolano na época 2012. O Cabuscorp viria a sagrar-se campeão em 2013 com o camaronês Mionga a vencer também o troféu de melhor marcador. Há de assinalar também que no passado recente o Clube Militar do 1º de agosto também estivera proibido de inscrever novos jogadores, porque ainda não tinha tido paga a dívida ao antigo treinador do clube angolano, o hondurenho Brian Moya. Este clube não cumpriu com o prazo estabelecido no sentido de pagar os salários de Brian Moya, mas o 1º de agosto contratou na época 2020-2021, por 2 épocas, mas após uma época viu o seu contrato rescindido. Muito obrigado pela atenção.